breve resumo aqui. Eu queria que vocês tivessem uma noção de entrar nas coisas mais seguras, né? Quando a gente está falando aqui da renda fixa, basicamente, né, para você entender a rentabilidade da renda fixa, você vai falar em mais ou menos 3 pilares. Quanto tempo seu dinheiro vai ficar preso? Qual que é o risco que você está disposto a assumir? E, basicamente, qual o valor que você está disposto a colocar, né? Pensa no Tesouro. Com R$ 30 você investe. Então, a rentabilidade que vai te oferecer é menor. Talvez em algum tipo de título, se você chegar com 1 milhão, 10 milhões, alguma coisa, você vai conseguir algo maior. Então, basicamente, você tem três lugares, né, para você olhar a rentabilidade que você vai ter. A liquidez / prazo, o risco e o valor inicial. E eu acho que é interessante que aí, quando a gente começa a entender um pouco mais sobre isso, e você entende os indexadores, você começa a entender o que é a taxa Selic, para que ela serve, como é que ela funciona, você começa a entender IPCA, né, a inflação do mercado, você começa a entender o pré-fixado, você entende o que é um título pré, o que é um título híbrido, o que é um pós, e você começa a entender, por exemplo, que a taxa, que o Tesouro Selic, ele é considerado hoje no Brasil um dos investimentos mais seguros que existem, porque tem uma liquidez alta, ele é garantido pelo Tesouro, você coloca valores muito baixos, a partir dele, reflete todo o resto. Então, assim, se eu quero investir numa debêntures, calma aí, essa debêntures tem que me pagar mais do que o Tesouro paga, porque o Tesouro ali eu tenho uma garantia do governo. O que eu estou ganhando? Então, quando você vai ver no universo da renda fixa e você começa a ver essas diferenças de taxa, basicamente, você está se submetendo a uma liquidez menor, ou um risco maior, ou um valor de entrada maior, né? A partir de 1.000, 2.000, 10 mil reais, depende do produto. Você tem produtos até maiores. Então, assim, e é interessante, até quem quer entrar em renda variável, e quer entrar em qualquer fundo, qualquer outras coisas, é importante você ter essa visão, né, do mínimo, porque você começa a tomar decisões, por exemplo, por que você vai ter uma carteira de renda variável que te rende 10% ao ano? Você tem um título público que praticamente rende isso. Não faz sentido. Você começa a tomar decisões melhores de investimentos com menos risco. Então, assim, não, se é para tomar um risco, eu vou querer mais. Isso acontece até mesmo para empresas. Você vai investir numa empresa, uma empresa que te retorna 4% ao ano, você vai colocar um risco gigante de um empreendimento, sendo que você tem título público que te rende isso. Então, você começa a entender o mecanismo de funcionamento de todos esses títulos de renda fixa, você começa a tomar decisões melhores para a sua vida de investidor. Né? Assim, você entra na renda variável? Beleza, vai lá, renda variável, fundos, tudo. Mas entende isso aqui bem, né? Entende a base bem entendida para você entender se você está tomando decisões boas, se o risco que você está assumindo está sendo compensado pelo que você está fazendo. Então, assim, é bem relevante. A base disso tudo que eu queria que vocês entendessem esses indexadores, o que é Selic, o que é isso tudo, como que se precifica mais ou menos, e para você partir para um negócio mais avançado, você tem que ganhar mais do que no básico, que tem a segurança grande, que está tudo ok. Porque, assim, se você é uma pessoa que conhece do mercado, você conhece a Selic, aí você vê lá a Selic a 14% do governo da Dilma, uma taxa pré de 20%, assim, cara, a chance de subir muito é muito baixa. Então, vale um risco de eu comprar uma pré de 20%, porque, sei lá, daqui 3, 4 anos não vai estar assim. Foi isso que eu fiz, mais ou menos. Eu tinha um pouquinho de conhecimento, comprei essas taxas muito altas, a Selic caiu, quando ela chegou num patamar muito baixo, eu saí fora e segurei e fui comprar outras coisas. Eu não fiz um day trade, mas eu fiz, assim, um swing de 2 anos, vamos dizer assim. Então, começando essa ideia vai falar agora de renda fixa, então eu e o Renan, a gente prepara esse slide aí para vocês. Então, começar com algo bem básico, né? O que é renda fixa? Para quem tem alguma dúvida, aí o jeito mais simples de você poder definir renda fixa é sempre lembrar de, quando te ouvir renda fixa, lembra de crédito. É alguém que está emprestando dinheiro para outra pessoa, tá? Compromisso é um título que firma esse compromisso entre um credor, que é a pessoa que está emprestando dinheiro, está investindo um recurso, está emprestando para um devedor, que é uma pessoa que vai tomar esse dinheiro emprestado e vai fazer alguma coisa com ele, vai investir num projeto ou simplesmente vai tomar o dinheiro emprestado para pagar dívida. Renda fixa é um compromisso entre uma pessoa cedendo dinheiro para outra fazer alguma coisa com isso. Claro que não é de graça, ela está esperando alguma remuneração em troca. Então, algumas características que podem definir aí o que é renda fixa é o seguinte: a remuneração, quanto que eu vou receber do que eu emprestei, ou pelo menos a metodologia de como vai ser calculado essa remuneração,
já é previamente conhecida. Então, isso vai ajudar a gente a já ter uma noção dos fluxos de caixa que eu vou ter lá no futuro, tá? Se eu emprestei 10 mil reais e vai me pagar todo o dinheiro daqui a 5 anos a 10%, eu consigo calcular quanto que eu vou receber daqui a 5 anos. Ou se vai tendo pagamentos anuais, eu consigo calcular quanto que eu vou receber em cada ano. Também é justo deixar claro que o nome renda fixa não é o melhor nome dado para esse mercado, porque ele pode ser enganador, porque não necessariamente a renda vai ser fixa durante todo esse período, tá? Existe a chance do investidor, do credor, perder ou parte do dinheiro que ele investiu, parte do dinheiro que ele emprestou, ou o recurso como um todo. Isso aí foi um caso famoso, RDVT11, que é uma debênture da Rodovias do Tietê, que não pagou os investidores. E tinha muito investidor pessoa física com esse papel aí, e tá uma dor de cabeça aí, o pessoal querendo o recurso da companhia. Geralmente, quando a companhia não paga o investidor, o credor, algumas debêntures, a gente vai falar na frente, tem algumas garantias que, caso a empresa não seja capaz de realizar o pagamento, o credor ele tem direito a um ativo da companhia, ou ele vai ter preferência no recebimento caso a companhia seja liquidada. Então, quando a gente fala de crédito, renda fixa, dá para a gente dividir em dois tipos, que é crédito privado e crédito público. Acho que pelo nome já fica bem fácil da gente saber qual que é qual, né? O crédito privado, eles vão ser títulos, vão ser esses compromissos de empresas privadas, pode ser banco, pode ser empresa de qualquer porte, tá? Desde que seja uma instituição privada. Enquanto o crédito público vai ser crédito que o investidor, o credor, está dando para alguma entidade pública. Pode ser federal, municipal, estadual, mas os mais conhecidos são os títulos públicos federais, que é o governo federal, que a gente chama de TPF, né? É a sigla para título público federal. Os títulos públicos, né? Os TPFs, eles são considerados títulos de menor risco. O pessoal até fala que é risk-free. Por que eles falam isso? Porque o governo, caso ele passe alguma dificuldade financeira, não seja capaz de pagar a dívida dele, ele pode usufruir de ferramentas que vão auxiliar no pagamento da dívida. Então, ele pode, por exemplo, aumentar o imposto da sociedade para ele recolher mais, ter mais dinheiro para poder pagar a dívida. Ele pode emitir outros títulos, né? Então, eu tenho um título vencendo daqui a um mês, eu vou emitir um título de 10 anos para captar o dinheiro, pagar esse título de um mês, e daqui a 10 anos eu me viro para fazer o pagamento do novo título. Claro que cada uma dessas ferramentas tem um impacto, tá? Seja no curto, médio ou longo prazo, tá? Não é o ideal utilizar delas, mas são ferramentas que, na pior das hipóteses, que seria o caso de calote, de não pagamento da dívida, o governo pode usufruir delas. Então, por causa disso, é considerado título de menor risco. Sendo assim, a taxa que um TPF, um título público federal, tiver, todos os títulos de crédito privado vão ser balizados por ela, tá? Então, se a taxa de um título do governo de 10 anos está 10%, um título de crédito privado de 10 anos também, ele vai ter um spread, o spread seria essa diferença, né, de taxas, de, por exemplo, 2%. Então, se o TPF é 10%, o crédito privado com spread de 2% vai ser 12%. Onde tiver as taxas que a gente chama do risco soberano, que é o risco do governo, taxas de crédito privados sempre vão ser negociadas com spread acima disso, que a gente chama de spread de risco de crédito, né? Esse aqui foi só para dar alguns exemplos dos títulos de crédito privado e público que a gente acabou de diferenciar. Dos títulos de crédito privado, a gente pode ainda diferenciar em outros dois tipos, que são os bancários e não bancários. Os bancários, falando bem rápido aqui, é o CDB, Certificado de Depósito Bancário, que são emitidos por bancos para fazer captação de recursos, né? Que, sim, a gente trabalha no banco, o que o banco faz é captar recursos numa taxa e emprestar em outra mais cara, né? LCI, que é a letra de crédito imobiliário, também é emitida só por bancos, e ela vai ter lastro em crédito de originação imobiliária. Então, diferente do CDB, que o banco simplesmente pode fazer assim e emitir, LCI e o próximo que a gente fala LCA, eles precisam de ter um lastro para o banco fazer essa emissão. Então, o banco tem que ter uma carteira de crédito imobiliária, certas cláusulas sendo atendidas para poder emitir uma LCI, que aí tem questão de isenção fiscal, é um título aí bem atrativo para o investidor. LCA é praticamente a mesma coisa, só que do agronegócio, né? Letra de crédito do agronegócio, só banco que pode emitir, e tem que ter uma carteira de crédito agropecuário do agronegócio para poder fazer essa emissão. Poupança, acho que todo mundo aqui já conhece, é a caderneta de poupança, também só banco que pode captar via poupança, e nesse caso aí a poupança, ela tem os recursos dela, eles têm direcionamento, tá? O banco não pode captar na poupança e fazer o que quiser com o dinheiro. Se eu não me engano, 60% que o banco capta com poupança, ele tem que direcionar para o, chama SFH, Sistema de Financiamento Habitacional, que é do governo. Então, o principal é crédito imobiliário. E tem outros aí, mas isso aí não vale entrar muito a fundo porque são
muitos deles não são nem para pessoa física, você não vê muito nas plataformas, que é LF, letra financeira, LC, letra de crédito, RDB, que é recibo de depósito bancário, CCB, cédula de crédito bancário, cédula de crédito imobiliário, cédula de crédito do agronegócio. Do não bancário, acho que vocês talvez tenham até ouçam mais falar, é debênture, que é basicamente um instrumento de captação para empresas, é um título que a empresa emite no mercado para poder captar recursos dos investidores. Ela pode até falar qual que é o direcionamento que ela quer fazer a captação para debênture, principalmente se for uma debênture incentivada, porque para ela ser incentivada, tem isenção de imposto de renda, ela precisa de ter um direcionamento em infraestrutura para ter esse incentivo do governo em captar sem pagar imposto de renda, que aí ela consegue captar uma taxa mais barata. CRI e CRA é semelhante a LCI e LCA, tá? Para a empresa poder emitir um CRI, ela tem que ter já algum recebível imobiliário na carteira dela. Então, se uma construtora quer emitir um CRI, vamos supor, ela construiu um imóvel e vendeu todos os apartamentos, pode ser comercial, pode ser residencial, ela vendeu todos os apartamentos desse imóvel, só que os pagamentos vão ser feitos em 10, 15, 20 anos. Só que a empresa quer o dinheiro agora. O que ela faz? Ela tem esses recebíveis que ela vendeu, já assinou o contrato com o cliente, ela chega numa securitizadora, basicamente o que ela vai fazer é, tenho esses recebíveis, mas quero esse dinheiro agora. Então a securitizadora vai dar um desconto no valor que ela tem a receber lá na frente e paga a empresa agora, tá? Basicamente ela pegando o que ela vai receber lá na frente, trazendo a valor presente. O mesmo é feito com o CRA, só que para operações ligadas ao agronegócio. Do lado dos títulos públicos, lá atrás, o governo e até o Tesouro Direto, né, vendiam os títulos com essa sopa de letrinha que a gente está vendo, NTNB, NTNF, LTN, LFT, e assim, no fim do dia isso aí é só decoreba, tá, porque os nomes não ajudam em nada a saber o que está sendo negociado. Mas tem alguns anos o Tesouro Direto, que é a plataforma para investidores e pessoas físicas, mudou esse nome para colocar no nome o que está sendo negociado, que por investidor pessoa física que não tem muito contato com o mercado de renda fixa, facilita muito. Então, a NTNB é o Tesouro IPCA, que é um título que o governo emite, vai remunerar o investidor ao IPCA mais uma taxa pré-fixada. E a NTNB, ela pode ser, o Tesouro IPCA pode ser de dois tipos, principal ou a gente chama de normal, né? A gente não fala nada. O principal, ele vai pagar tudo lá na frente, tanto juros e amortização é o pagamento principal, e a NTNB normal, ela vai pagar juros semestralmente, no final ela vai pagar o último pagamento de juros e a amortização de 100%, que é o principal. NTNF e LTN são a mesma coisa, tá? Os dois são títulos pré-fixados, vão pagar uma taxa pré, por exemplo, 10%, só que a NTNF é como se fosse a NTNB normal, ela vai pagar juros semestrais. E a LTN é como se fosse a NTNB principal, que paga tudo lá no final. E por último, a gente tem aí a LFT, que é o pós-fixado, né? Tesouro Selic. De novo, é o governo que emite e vai pagar ao investidor uma taxa pós-fixada, que é a Selic. Eu falo aqui que é acrescido de uma taxa pré-fixada, no próximo slide vocês vão ver que tem um leve, assim, 100% da Selic, mais 0, alguma coisa. Então, assim, basicamente ela é pós, mas ela tem uma pequena taxa lá, um pequeno deságio. E tem outros que o governo emitiu lá atrás, mas hoje ele já não tem interesse em captar nesses indexadores, que é NTND, NTNC, e tem outros, tá? Igual a gente falou, tem títulos municipais, tem títulos estaduais, mas pessoa física não mexe com isso. Tem D e NTNC, são títulos que são indexados ao IGPM, parecido com o IPCA, indexado ao dólar também. Agora vai ter, se não me engano, uma foto do Tesouro Direto com esses títulos. Do Tesouro Pré-fixado, que é LTN, Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, seria NTNF, Tesouro Selic. Não sei se vocês conseguem ver, o Tesouro Selic é o roxinho aí, a rentabilidade está mostrando Selic mais 0,2%. Então, tem um leve acréscimo de pré-fixado, mas assim, não precisa de preciosismo, ela é pós-fixada, não precisa de falar que ela é híbrida. Falando aí dos indexadores, então os indexadores são basicamente três, são os pós-fixados, pré-fixados e os híbridos. Os pós-fixados, como já falou, eu não sei exatamente quanto que eu vou receber lá na frente, mas eu sei qual que é a metodologia de cálculo. Então, eu vou receber a minha remuneração atrelada a algum índice. Basicamente, os índices vão ser ou Selic, que é o caso da LFT, o Tesouro Selic, ou CDI. A taxa Selic, tá, gente? O nome é esse, só por curiosidade, por causa do sistema que negocia títulos públicos federais, que chama Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então, a taxa Selic é basicamente que as instituições financeiras negociam os títulos públicos entre si. E como elas negociam nesse sistema, leva esse nome de Selic. A taxa que eles fazem esse negócio é chamada de Selic efetiva, tá? A Selic que a gente sempre ouve aí todo dia, que recentemente o Copom alterou, subiu mais 0,75 pontos percentuais, é a Selic meta.
tá? Que foi alterada aí, se não me engano, ontem. O CDI sempre vai rodar aí em torno de menos 0,10 pontos percentuais abaixo da Selic. De forma bem semelhante, CDI é emitido só por bancos, tá? CDI pode ser tanto o nome da taxa, quanto também o certificado de depósito interbancário, e basicamente são os certificados que um banco emite para outro para fazer negócios de um dia, operações compromissadas, porque por regulação do Banco Central, nenhum banco pode dormir com caixa negativo. Então, se, por exemplo, por algum motivo o banco teve vários resgates de clientes, fazendo saque, etc., e ficou com um caixa negativo no dia, e outro banco ficou com excedente de caixa, o banco vai no mercado, emite um CDI para esse outro banco de um dia, e aí o outro banco empresta o dinheiro para o... E o CDI é esse título, esse compromisso para pagar ele no outro dia seguinte, o valor que ele emprestou, mais uma merrequinha, porque é só um dia. E é essa taxa que define o CDI, que é tão negociado aí nos títulos de crédito privado. Os títulos pré-fixados são os mais simples, né? Você simplesmente vai receber uma taxa pré-fixada, então esse aí você sabe exatamente quando você vai receber lá na frente. Os títulos eles são calculados de forma sob regime de juros compostos e não simples. Se você tem um título aí de 10% ao ano por 5 anos, por exemplo, uma conta de juros simples seria falar que daqui a 5 anos eu vou ter 50%. Como são juros compostos, vai rodar por volta de 62%, mais ou menos. A ideia de investir cedo e no longo prazo é mais ou menos esses juros compostos, né? O efeito exponencial do juros sobre juros. E por último, os híbridos, que são basicamente a mistura disso que a gente falou, que é pós-fixado e pré-fixado. Então vão ser dois componentes, o índice mais a parte pré-fixada. Então a gente tem CDI+, então sempre vai pagar 100% do CDI, a parte pós-fixada, mais um spread, que a gente falou anteriormente, pré-fixado de 2%, por exemplo. O IPCA vai pagar 100% do IPCA, que é o nosso índice de inflação, né, para quem não conhece, mais um percentual pré-fixado, por exemplo, IPCA mais 4, e o IGPM, que é a mesma coisa do IPCA, vai pagar o índice IGPM, 100% dele, mais uma taxa pré-fixada, por exemplo, de 5%. Só uma diferença que o IGPM é mais um índice de inflação para atacado, tá? Não é bem isso, mas uma diferença bem grosseira de IPCA e IGPM seriam esses. Só falar de uns conceitos importantes aqui, gente, como eu falei, debênture, CRI, esses títulos de crédito privado não bancário, muitos deles têm uma garantia, alguns não têm nenhuma, tá? Que a garantia basicamente é para dar mais segurança ao investidor, tá? Então essa garantia pode ser ou a garantia de um ativo da empresa, caso ela não realize o pagamento. Por exemplo, eu vou pegar um empréstimo com o Renan e o Renan tá meio receoso de pagar o empréstimo, mas vamos assinar aqui, se eu não te pagar, então você tem direito a ter o meu carro. Então, assim, o Renan fica menos receoso, porque ele sabe que eu tenho um carro e se eu não pagar ele, toma meu carro. Então, ele não vai sair com uma perda total. E também tem uma garantia que é fiança ou aval, né? Basicamente, eu falar pro Renan, Renan, me dá o dinheiro, só que o Renan não tá querendo emprestar porque eu sou mal pagador, mas aí eu pego, por exemplo, o fiador, meu avalista, para falar assim, não, se ele não pagar, eu pago no nome dele. Então, o Renan fica tranquilo e consegue me fazer esse empréstimo, porque caso não pague, o fiador, o avalista, se comprometeu a pagar. FGC, eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar de FGC, né? É o Fundo Garantidor de Crédito. Isso aí é só para ativos bancários e não são todos, tá? O CDB, LCI e LCA que a gente falou, sim. Mas aqueles outros lá, nem todos são garantidos pelo FGC. Basicamente, o que é o FGC? É uma entidade privada sem fins lucrativos que vai dar uma garantia também para esses papéis caso o banco não seja capaz de pagar um CDB, ou um LCI, ou um LCA, tá? Como que funciona? Todos os bancos que são aderentes ao FGC, quando eles captam, por exemplo, eu captei 100 mil em LCI, eles depositam uma pequena parte, acho que é 0,1%, no FGC, porque o FGC soma todo esse dinheiro e caso um desses bancos aí, a gente chama de defaultar, né, não paga o recurso, o FGC tem um montante lá que vai pagar os investidores aquilo que eles investiram. Só que tem um detalhe, ele vai cobrir o valor de cada investidor desse banco que não pagou até 250 mil por CPF em cada instituição financeira. Se o cara tem 300 mil investidos no Banco Inter e a gente vendeu um CDB Banco X para ele, e esse Banco X não realiza o pagamento, o cara vai receber isso de volta até o limite de 250 mil, tá, gente? É muito comum a gente ter investidor, por exemplo, o cara quer investir 1 milhão, só que ele é muito receoso e ele quer FGC. Então, ele investe 200 mil no banco A, 200 mil no banco B, 200 mil no banco C, 200 mil no banco D. Que aí, se qualquer um defaultar, se os 4 defaultarem, ele vai ter dinheiro, ele vai receber todo o dinheiro dele de volta, porque ele está com um valor menor do que 250 mil em cada um desses. Covenant também é uma coisa que você vê muito
no papel, né, tipo, na escritura de um título, por exemplo, debênture, e também são para dar mais segurança para o investidor, para o credor. Então, covenants são restrições que vão ser impostas ao devedor para dar essa segurança para o cara. Então, por exemplo, um covenant é esse indicador aí, dívida líquida sobre EBITDA. A dívida líquida é pegar tudo que a empresa deve, todos os passivos dela em empréstimos, etc., tirar quanto que ela tem de caixa, e isso aí é chamado de dívida líquida. Pega esse valor e divide ele pelo EBITDA. EBITDA é uma medida bem grosseira de quanto que a empresa gerou de caixa. Então, se eu tenho X de dívida líquida dividido pelo meu EBITDA, se esse valor dá 10, de forma bem grosseira, eu estou falando que em 10 anos gerando caixa, eu consigo pagar minha dívida. Esse índice aí de 3,5 vezes, ou seja, o pessoal considera que até em 3,5 anos, a geração de caixa, o EBITDA, pagar essa dívida líquida é um índice confortável. À medida que passar disso, ou seja, quebrar um covenant, existe a possibilidade desse título ter o vencimento declarado como antecipado. Existem ou vencimentos antecipados automático ou não automático. Quando é indicador financeiro, geralmente não é automático. Então, se quebra algum desses indicadores que dão mais segurança de liquidez para o investidor, geralmente é chamada uma assembleia com os credores para eles votarem se vai ser declarado vencimento antecipado ou não. Nessa época aí de pandemia, teve bastante aí, porque muitas empresas não conseguiram gerar o caixa, né, não tiveram um EBITDA grande, ou tiveram que emitir mais dívida, então aumentou a dívida líquida delas, e aí alguns indicadores financeiros aí extrapolaram do limite, mas sendo um evento fora da curva, na Assembleia, até onde eu saiba, não teve nenhum que teve o vencimento declarado antecipado.